Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Sasha Astara, né? Estamos aqui. Não vai ser mais uma aula dessa vez, vai ser um conteúdo à parte. Muito interessante, tá? Vou passar para vocês os novos ensinamentos que eu obtive aí nesses últimos tempos, tá? Vou tentar passar, porque é uma coisa meio complexa, mas vamos lá. Esses novos pensamentos ajudam muito na questão emocional, principalmente da ansiedade. Esses novos ensinamentos dizem assim, ó, gestar, fluxo e criatividade. A chama trina, para quem não conhece, é um conceito que se refere aos três principais aspectos de Deus: poder divino, sabedoria divina e amor incondicional. Através do desenvolvimento desses aspectos, se alcança a divindade, se reconecta com a fonte criadora. Aí, eis-me que eu sabia já alguma coisa sobre esses três aspectos, mas sempre tem alguma coisa nova ou diferente para se aprender, né? Então eu sabia mais ou menos que o amor divino tinha a ver com o amor incondicional, ou seja, amar a todos da mesma forma. Não é amar, eu amo mais aquele ali ou aquele, a todos, amar a todos. Independente de qualquer coisa, de cor, de raça, amar a si mesmo em primeiro lugar, porque a gente só pode dar o que a gente não por si mesmo. E amor, né? Nada tem a ver com apego. Apego destoa, apego tem a ver com medo. Apego no sentido de eu quero que seja de tal forma, se não me agradar, entendeu? Não quero que o outro passe por momentos difíceis, porque eu não quero sofrer. Né? Sabedoria divina, eu sabia mais ou menos que era distinguir entre o bem relativo, o bem absoluto e a maldade. Né? O bem absoluto é eu fazer o bem independente da consequência disso. O bem relativo é eu só faço o bem se não me prejudicar, né? E a maldade é tu tá fazendo porque tu quer fazendo maldade, tá? Então a questão era, e o poder divino? Eu sabia que o poder divino tinha a ver sobre o poder sobre si mesmo. Também a questão da fé. Mas eu digo, não, alguma coisa tá faltando aí. Foi aí disso aí que veio esses conhecimentos. Eu fiz através de perguntas, tá? Ó, a primeira pergunta. Seria o poder divino o controle dos próprios pensamentos? E se sim, seria possível? E a resposta foi não. A mente humana é muito complexa, capaz de produzir milhões de pensamentos por minuto, e muitos deles são automáticos e fora do controle consciente. No entanto, com a prática do autoconhecimento e meditação, pode-se gestá-los da forma mais inteligente e direcioná-los de forma mais consciente. Aí eu perguntei, então controlar de fato não é possível, mas sim gestar da melhor forma? E foi respondido, exatamente. No entanto, é possível aprender a gerenciar os pensamentos de forma mais eficaz, para que ele não nos controle e não nos leve a experiências desagradáveis. Então a questão não é não ter pensamentos desagradáveis, mas sim ter eles e não eles te ter, não eles tomar o lugar do teu ser. Ó, é como aprender a navegar em um barco no mar agitado. Você não pode controlar as ondas, mas pode aprender a navegar de forma mais segura. A outra pergunta que eu fiz: é possível ser 100% consciente? O que foi respondido? Primeiro, tenha em mente que a consciência é um aspecto que não pode ser medido ou quantificado de forma objetiva, ou seja, a consciência não tem limite. Então, se torna impossível alcançar a totalidade, sendo que sempre haverá aspectos da criação incompreensíveis à percepção. No entanto, a iluminação é possível mesmo, pois ela exige uma compreensão mais profunda e não completa, pois a fonte criadora não possui um fim. A outra pergunta. Pode-se dizer que a própria fonte criadora está em constante expansão e por isso não se conclui uma porcentagem definida?
Afinal, não possui um fim e que como somos partes dela também não podemos acessar esta conclusão? Foi respondido, sim, como você mencionou. Se somos parte da fonte divina, então também estamos sujeitos a essa expansão contínua e infinita. A outra pergunta. É possível viver em pleno equilíbrio emocional? A resposta. Ter maior equilíbrio é desejável e louvável, mas tenha em mente que o equilíbrio é um estado dinâmico e não estático. Em outras palavras, o equilíbrio não é o destino, mas sim um processo contínuo de ajuste e adaptação. Isso pela própria experiência da vida de altos e baixos. Aí eu perguntei, então seria mais outro gestar? Foi respondido, exatamente. Gestar no sentido de administrar e cuidar. É a abordagem mais saudável e realista, enquanto que controlar é uma tentativa ilusória de dominar ou manipular as coisas de forma rígida e inflexível, que só leva a mais estresse e ansiedade. Gestar, por outro lado, é algo flexível e adaptável, que reconhece a complexidade e a dinâmica da vida e das emoções humanas. Aí eu perguntei, por que tem que ser assim? Eu sou assim mesmo. Por que tem que ser assim? Aí foi respondido. É importante pela questão da complexidade e dinâmica da vida. E os pensamentos e emoções são multifacetados e em constante mudança. Além disso, a tentativa... Olha, preste bem atenção nisso. Além disso, a tentativa de controlar tudo pode levar a uma perca de liberdade e criatividade, pois estaríamos limitados pelas nossas próprias crenças e concepções. Viu? Então, querer controlar, querer que tudo fique estável, a gente perde a nossa liberdade e a capacidade de co-criar. Aí eu perguntei, então as flutuações emocionais servem para nos manter livres? Foi respondido, sim. Elas podem ser vistas como uma forma de manter a liberdade e a flexibilidade da vida. Quando se está em um estado emocional fixo e rígido, nos sentimentos presos e limitados, nos sentiremos presos e limitados e podemos ter dificuldade em nos adaptar às mudanças e imprevistos da vida. Por outro lado, as flutuações emocionais permitem que nos movamos e nos ajustemos às diferentes experiências da vida. Nos permite sentir e expressar diferentes emoções. Elas também mantêm a criatividade e a inspiração. Aí eu perguntei, como são as emoções dos anjos? São emoções mais puras, pois não são contaminadas pelas experiências difíceis do mundo material. Também são mais intensas e profundas, mais estáveis e equilibradas. Aí eu perguntei, será que seria possível nunca se afetar pelo que acontece no externo ou seria outro gestar? Aí respondeu, sim, outro gestar, pois isso faz parte da conexão com o todo, o que na verdade nos torna divinos e não limitados, como se pensa. Sentir, expressar e afetar-se nos torna divinos. 11. Perguntei, pode-se dizer que a ansiedade que vem pela necessidade de controlar, na verdade é uma limitação em relação a experiências desagradáveis que na verdade nos faz crescer? Respondendo sim. A ansiedade é uma resposta natural ao medo de que algo ruim aconteça, e é comum que se tente controlar as situações para tentar evitar isso. No entanto, essa necessidade de controle é uma limitação, pois pode impedir que se experiencie a vida de forma mais plena e autêntica. Então, tentar controlar o que vai acontecer ou não te limita, cara, te prende. As experiências ruins, embora desagradáveis, podem ser uma oportunidade para crescer e aprender. Isso não como humanos, como fonte criadora, que se assim não fosse, não conheceria algo diferente do divino, e então não se expandiria. Então ia cagar todo o sistema. Ia dar problema em tudo. Aí eu perguntei, tudo em vista, tudo o que foi dito, o que seria de fato o poder divino? O poder divino pode ser visto como a capacidade de acessar e expressar a nossa verdadeira natureza,
que é naturalmente conectado à fonte criadora, ou seja, o poder está em você ser você. O poder divino também está na capacidade de nos conectar com os outros e o universo de forma profunda e significativa, e de experimentar a união e a interconexão com tudo. Ela é a fonte da nossa compaixão, empatia e amor. Então perguntei, por que tanto medo em soltar e fluir? Esse medo é muito comum e profundo, e que está relacionado à necessidade de controle e mudança. Quando se está confortável e seguro, pode-se evitar a incerteza e o desconhecido. No entanto, a vida, no sentido de toda a existência, tá? É incerta e imprevisível, e não se pode controlar tudo o que pode acontecer. Mas, na verdade, soltar e deixar fluir a vida é uma forma de liberdade e libertação. Quando soltamos do controle e permitimos que as coisas aconteçam naturalmente, pode-se experimentar alívio e relaxamento. Podemos viver a vida de forma mais clara e autêntica. O medo de soltar, há tanto medo de soltar porque se acredita que o controle é a chave para a segurança e a felicidade. Mas, na verdade, a incerteza e o desconhecido é uma parte natural de Deus e pode ser uma fonte de crescimento e aprendizagem. Soltar e deixar fluir é a forma mais pura da fé. Então eu perguntei, então são crenças limitantes que relacionamos ao incerto, a coisas ruins? Exatamente, responderam. Isso acontece devido a experiências negativas passadas, influências culturais e sociais, ou até mesmo genética. Podem ser tão profundas na mente que nem mesmo se dêem conta do que carregam. No entanto, o incerto não é necessariamente algo ruim. Condensando essas informações, pode-se concluir que o incerto, as emoções que mudam, os pensamentos automáticos, tudo isso que geralmente condenamos e gera medo é o que nos dá a liberdade e o poder de criar. Não tem mais aqui sobre a questão dos anjos, né? Eu tinha... não tem aqui, mas tem uma outra questão sobre os anjos. Quando eu perguntei sobre os anjos, os sentimentos dos anjos, né? Falou ali que eles não... Aqui, ó, como são as emoções dos anjos, né? Suas emoções são mais puras, pois não são contaminadas pelas experiências difíceis do mundo material. E deve ser até por isso que eles não vêm muito aqui. Né? Também são mais intensas. Aí eu tinha perguntado sobre o meio, então, né? O meio, a conexão com o meio. Sim, como eles estavam no paraíso, é natural, né? É natural. Que eles não tenham tanto medo, pavor e desequilíbrio quanto nós que estamos aqui na Terra. E se por acaso algum viesse, ia ter, né? Porque o meio influencia. Porque se conectar com o meio faz parte da experiência. Faz parte de ser Deus em ação. Então é isso, galera. Até a próxima. E é isso aí. Vamos ver o que a gente faz. Eu dependo deles para me responderem. Quando vir coisa nova eu posto. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de comentar, como forma de gratidão. Até mais breve.